cuidando direitinho. Espero que estejam fazendo o tema, fazendo as atividades. Em breve a gente vai voltar, mas a gente ainda não sabe quando. Mas enquanto isso, não vamos deixando de lado o que a gente tem que fazer, que é a gente continuar estudando, continuar se cuidando. Isso é fundamental. Não dá para se fiar muito no que se está dizendo da mídia. É importante manter o isolamento, gente. Isso é fundamental, porque quanto mais nós mantermos o isolamento, mais rápido nós voltamos às atividades normais. Nós vamos corrigir aqui rapidamente as questões sobre o Egito Antigo. Imagine que a gente está na sala de aula e eu vou corrigi-las e fazer alguns breves e realizar alguns breves comentários sobre essas questões. A1. Qual a localização geográfica do Egito Antigo? O Egito Antigo se localiza no nordeste do continente africano. É importante, gente, dar uma olhadinha sempre, ele olha o continente da África e nota que ele está lá no cantinho direito, né? Fazendo ali, ao norte tem o Mar Mediterrâneo, a leste nós temos o Mar Vermelho, onde Moisés atravessou, né? Certo? Então, no nordeste do continente africano. Número 2. Como ocorreu o surgimento da civilização do Egito Antigo? Essa civilização ela vai surgir a partir do momento em que grupos que viviam ainda na pré-história, no chamado período neolítico, eles encontram as condições para o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais a partir do aproveitamento das águas do rio Nilo. É importante aquela frase do historiador grego Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo, justamente porque sem o rio Nilo não existiria aquela civilização. Não podemos nunca esquecer que o Egito fica em meio a uma região desértica, tá certo, gente? Na 3, inclusive, já fala sobre isso. Explica o significado da frase dita pelo historiador grego Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Como eu disse para vocês, dádiva significa um presente. Significa que sem a presença do rio Nilo não existiria, sob hipótese alguma, aquela civilização. Tá certo, gente? São as águas do rio Nilo que propiciam o aproveitamento, que propiciam o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, a própria questão da água para consumo, né? Isso é fundamental que a gente possa entender isso. 4. Quais os 4 períodos que dividem a história do Egito Antigo? Basicamente, eu não pedi para vocês descreverem o que cada um desses períodos tem, mas eu quero que vocês saibam que nós temos o chamado período pré-dinástico, que é o Egito onde nós temos o Alto e o Baixo Egito. São aquelas civilizações ainda do grupo neolítico, ainda que ainda estão ali na pré-história e tal, começando a desenvolver a escrita. A partir da unificação, né, por volta de 3200, com um faraó de nome Menés, nós iniciamos o período dinástico. E esse período dinástico se divide em 3, que é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então os 4, porque nós temos o período pré-dinástico, antes da unificação. A partir da unificação em 3200, por Menés, nós vamos ter o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. São os 4 períodos, tá certo? Que dividem a história do Egito Antigo. Descreva os principais aspectos da economia, cultura, política, sociedade e religião do Egito Antigo. Não temos que ter grandes pesquisas, grandes aprofundamentos. É importante destacar que na economia o Egito ele vive da criação de animais, do plantio, né, da agricultura, muitos cereais, uva. Inclusive o Egito é um dos pioneiros, se não o inventor do vinho. Cria patos, o peixe é muito comum, também a piscicultura no Egito. É importante destacar que o Egito ele faz comércio com outras regiões, mas não é o forte do Egito o comércio. Óbvio que ele faz comércio, ele pratica o comércio internacional, mas o Egito ele é muito mais, até pelo seu próprio isolamento geográfico, ele é muito mais focado numa economia quase que de autossuficiência, tá certo, gente? Embora, como eu disse para vocês, ele pratique o comércio com outras regiões, mas não tanto quanto os gregos, quanto os fenícios, né? Isso inclusive eu falo na videoaula, se tu prestou bem atenção. A cultura, o Egito tem uma cultura, né, muito assim relacionada assim às áreas urbanas. Uma da questão cultural do Egito que está
a cultura do Egito não pode ser dissociada sob hipótese alguma da religião. Lembrando que, por exemplo, a questão das grandes necrópolis, né, as grandes cidades que são cemitérios onde os faraós, os reis, rainhas, príncipes são enterrados. A cultura do Egito ela gira muito em torno da vida espiritual, a construção de templos, as pirâmides, a esfinge. Reparem que a cultura está sempre ligada à questão do mundo espiritual, do mundo religioso. O mundo religioso esse que é a base de sustentação da política do Egito Antigo. E não podemos esquecer que o faraó ele é visto como um deus. Por isso nós chamamos esse período de período teocrático do Egito Antigo. Tá certo, gente? No aspecto religioso, eles são politeístas e antropozoomórficos. Acreditam em vários deuses, poli, vários, teos, deus, e antropo significa humano, esses deuses têm formato de figuras humanas, e o zoon significa animais, ora figuras humanas, ora animais, ora híbridas, como também acreditam em elementos da natureza, como é o caso de Ra, ou Amon-Ra, dependendo do momento, que significa o disco solar. Tá? É uma sociedade altamente hierarquizada, estratificada, com os privilégios do faraó, que é o rei, da família real, depois os altos sacerdotes, que muitas vezes até derrubam o próprio faraó e se tornam sacerdotes. Nós vamos ter, depois logo abaixo, os altos funcionários públicos, o alto escalão do exército, depois nós temos os artesãos, os camponeses, e por último nós temos os escravos. Lembrando, destacando que os escravos não são, gente, sob hipótese alguma, a maior parte da mão de obra egípcia. A principal mão de obra egípcia é o que nós chamamos de servidão coletiva, ou seja, as terras pertencem ao Estado e as pessoas, para trabalhar nessas terras do Estado, elas precisam pedir autorização ao faraó, tá certo? Número 6. Explique os significados dos termos monarquia teocrática. Monarquia significa rei, tem um rei, mono, cracia, poder, né? Monarquia, mono, o que vem de governo, significa o governo de uma pessoa só. Significa que tem um rei. Monarquia significa que tem um rei, o rei chamado de faraó. Teocrática por quê? Porque o faraó, o poder dele é respaldado pela religião, porque ele é visto como um deus, tá certo, gente? Politeísmo antropozoomórfico. Falei na questão anterior, né? Poli, vários, né? Theos, deus, são vários deuses, que esses deuses têm o antropos, humano, homem, na verdade, mas vamos traduzir isso para humano, zoo, animal, mórfica, de forma. Então esses deuses têm forma, são vários deuses, têm forma de figuras humanas, de animais, e também é importante destacar que às vezes são híbridas, mas nós também temos elementos da natureza, como o sol, que eu já falei na questão anterior. A servidão coletiva significa que todos devem servir ao faraó. Uma vez que o faraó é visto como um deus na terra, esse deus, ele é dono de tudo, e todos, para usarem essas terras, têm que pedir permissão ao faraó e pagar tributos ao faraó, certo? Então por isso nós chamamos de servidão coletiva. Todo o povo serve a figura de um governante, que no caso é o rei, que nós chamamos no Egito de faraó. A relação de trabalho 7. Qual a relação de trabalho predominante no Egito Antigo? É a servidão coletiva. Por isso a gente entender o conceito de servidão coletiva. Tem escravos, os hebreus, Moisés libertou os escravos, mas não é a principal relação de trabalho, não é a principal forma de trabalho. A principal é a servidão coletiva. 8. Por que a religião é tão importante para o Egito Antigo? A religião é muito importante porque a religião garante a ordem social. As pessoas acreditam que elas devem viver naquele contexto de acreditar se são um artesão, são camponês, ou são um alto sacerdote, um membro do exército, porque é a vontade dos deuses. E não esquecendo que o principal desses deuses é o próprio faraó, tá, gente? Certo, gente? Aqui na Terra. Aliás, o principal desses deuses, obviamente, na Terra. O único, aliás, vamos melhorar isso, né? O faraó é o único deus encarnado, em carne e osso aqui na Terra. Então todos devem obedecer ao faraó. Isso é fundamental que nós possamos ter este entendimento. A arte do Egito Antigo também ela é baseada na questão do aspecto religioso.
podemos esquecer disso. A arte, ela sempre vai estar voltada ou para enaltecer a figura do farol, que é um Deus na Terra encarnado, portanto religioso. Também a arte dentro dos templos, a arte conta a história de cada farol. Aliás, vou te contar uma coisa, os faróis faziam uma falcatrua, um apagava a história do outro para dizer que era melhor que o outro, uma coisa quase infantil assim, mas isso é bem comum acontecer. Então a arte também está voltada à questão espiritual, ao mundo religioso, fundamentalmente nisso. E obviamente na figura, né, de enaltecer a figura política do faraó, que também é uma figura religiosa. Não podemos dizer que o faraó é visto como um Deus na Terra. A decadência da civilização egípcia, que é a 10, né, a 11, perdão, como ocorreu a decadência da civilização do Egito Antigo, a 11 justamente ela está falando como é que os egípcios acabaram, né? Não podemos esquecer que a última grande governante, eu falo disso quando eu falo sobre o Egito, foi a Cleópatra, que tentou de várias formas seduzir dois grandes gigantes romanos, primeiro Júlio César, depois o Marco Antônio, até que finalmente o Egito caiu sob domínio romano, e aí a civilização egípcia entra em franca decadência, certo, gente? E aí depois, mais tarde, são conquistados pelos turcos otomanos, né? Acabam incorporando a questão do islamismo e tal, e só bem mais tarde lá, né, mais contemporaneamente, que o Egito consegue a sua independência novamente. Gente, esse é um vídeo apenas de correção das questões. É importantíssimo que vocês vejam eles, olhem nas questões que vocês me mandaram, corrijam essas questões, tá certo? Isso é fundamental, corrijam essas questões e me retornem essas questões corrigidas. Eu quero que vocês me mandem, já mandei o que eu acreditei. Corrijam as questões pelo que vocês viram aqui e me retornem elas corrigidas. Vai valer como se fosse uma espécie de visto, tá certo, gente? Muito em breve a gente vai fazer uma espécie de exercício ali, meio que uma provinha virtual, tá? Avisem aqueles coleguinhas que não têm acesso à internet, para não se preocuparem, a gente vai procurar retomar isso, vai procurar revisar isso, avisem as mamães também, tá? De repente a internet não é muito boa, etc e tal. Esse link vai estar disponível apenas aqui no Google Sala de Aula, ele não vai para o meu canal, tá certo, gente? Isso é apenas uma correção, isso é feito apenas para os alunos do Colégio Yuri Meneghetti. Um grande beijo para vocês do sexto ano, a gente se vê, pessoal. Não esqueçam, deixem embaixo ali, gente, tem alguma dúvida, deixem ali embaixo. Às vezes eu demoro para responder porque estou fazendo outras videoaulas, outras coisas, mas eu vou responder. Tem alguma dúvida? Deixa ali embaixo nos comentários no Google Sala de Aula, tá? O canal do professor Ranir é para ir lá assistir, curtir. É importante divulgar o canal porque a gente está sempre ali postando coisas para vocês aprenderem. Mas esse é o ponto, o nosso ponto de aprendizagem, a nossa ancoragem, a nossa sala de aula do Yuri Meneghetti é transferido para dentro do Google Sala de Aula, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu!